Porque a Bíblia diz, Provérbios, que ensina o menino no caminho. E há uma diferença, né? De o caminho para no caminho. Aham. Ensina o menino o caminho, é você pegar o menino e falar assim, ó, aquele é o caminho, você vai se você quiser, você vai ser crente se você quiser, se não quiser, aquele é o caminho. É uma diferença muito grande. Certo. E é o que, infelizmente, tem acontecido de uma forma que as pessoas não estão percebendo, mas que os pais estão fazendo isso. Os pais estão ensinando o caminho, mesmo indo para a igreja. Certo. Porque eu já quero aproveitar e falar um pouquinho sobre esse assunto. Esse final de semana eu estive pregando em Contrato, Minas Gerais. Eu preguei numa festividade de criança, né? Festividade de criança. Só que aí eu levei uma palestra, slides, e falei para os pais, para a igreja. E aí eu coloquei algumas imagens para prender a atenção das crianças. E eu falei no domingo de manhã sobre Ana, né? Que a Bíblia diz que Ana entregou Samuel no templo. Só que esse entregar não foi simplesmente de pegar e deixar ele lá, ou simplesmente levá-lo. Diz a Bíblia que Ana acompanhava o crescimento de Samuel, entendeu? Então tem uma diferença muito grande, né? Então Ana mostrava para Samuel a importância de estar no templo. Diz a Bíblia que Ana, de ano em ano, preparava uma roupa bacana para Samuel e ia para o templo para juntos oferecerem sacrifício. E o que acontece hoje em dia? Os pais levam e não mostram mais a importância de estar na casa de Deus. Aí a igreja resolve. Resolve. Né? E aí tá crescendo uma geração assim, muito... como é que eu posso dizer? Desconectada, entende? Sim. Você percebe que... Eu tenho ido a alguns lugares, você percebe que as pessoas... Meio perdida dentro da Perdidas. igreja. Jovens que não têm mais a satisfação de estar na casa de Deus. Então, eu digo que é um papel muito importante dos pais, não só levar, mas ensinar, motivar, ajudar, junto, acompanhar. Aham. E foi isso que meus pais fizeram. Não simplesmente cresci num lar cristão, mas eu de fato fui instruído, né? Meus pais Teve me um ajudaram, suporte, né? suporte, uma acho que participação Faz uma diferença, né? muito É importante, muito importante. E hoje os filhos estão dentro da igreja, mas não sabem o porquê Às que vezes foi na vai igreja. por mero costume. Por liturgia, né? Liturgia, é um costume. ali. E era até complicado, eu falo assim, dele falando, eu lembro da minha infância, né? Que o pai também era assim. E aí meu pai era o porteiro da igreja e minha mãe manda o ciclo de oração. Vamos ouvir as crianças, minha mãe era regente do ciclo de oração. E aí, como é que nós fazia arte? Não tinha como, né? Correr lá pra fora, o pai era porteiro. Você vê, o pai acompanhando, mas sempre ali, né, dando esse suporte, é válido. Então, né? é por válido isso que eu demais, falo né? isso, né? Tem gente que fala assim, você nasceu num lar cristão? Nasci. Seus pais são cristãos? São. Mas só que isso não é o primordial, não é o mais importante. Porque tem muitos filhos que os pais são cristãos, tem muitos filhos que nasceram num lar cristão, só que estão desviados. E muitos pais não entendem o motivo. O que eu fiz? Onde eu errei? Claro que nem todos os casos a culpa ou a consequência daquilo ali é dos pais. Porque tem pai que de fato ensina, mostra, acompanha e o filho decide tomar esse caminho, né? Que foi o filho pródigo. Mas agora eu vejo e percebo que a maior parte dos casos, né, das pessoas que desviam ou estão dentro da igreja desviadas é porque o pai simplesmente levou. São cristãos, desde que ele nasceu, os pais são cristãos, só que os pais simplesmente levam e jogam na igreja. Ensinou só o entendeu? caminho, né? Só Não o no caminho. caminho. Não vai no caminho, entende? Mostra o caminho. Então eu gosto de falar isso, que sou cristão, nasci num lar cristão e graças a Deus sou um cristão até hoje e também dou graças aos meus pais que me ensinaram no caminho. Deixa eu dar uma deixa aqui, ó, né? Agradecer aí pela presença da nossa irmã Teca. Teca, Tá aí glória a acompanhando Deus. aí, né? A Um Teca- prazer. a Teca nossa depois- mestre tá aí. A Teca, depois dos meus pais, a Teca é minha mãe na fé até É, hoje. falou Aquela aí, ó. pose, Ela né? falou? Eu nem tô acompanhando. Tá aqui, ó. A Teca é minha mãe na fé. Puxa minha orelha até hoje. Tem vezes que ela me liga, tem vezes que a Teca me liga e fala assim, Felipe, rapaz, e conversa comigo, e bate um papo comigo. Teve uma vez que eu vim de Brasília pregar aqui, ela falou assim, ó, o seu compromisso é comigo, tá fechado o compromisso que eu quero conversar com você. E quando eu vou lá, fico até meia-noite conversando. Mas Olha aí a pra você gente ver. vê como é bom, né? É. A gente tem um suporte, alguém É. que se importa com a gente, né? Na questão do ensinar o caminho. É verdade. Não só a estar ali, mas no caminho, Isso. né? Pregando, dentro do que é Junto. direcionado, É, né? então- Muito bom, rapaz. Então isso é uma diferença muito aí, ó. grande, de o caminho para no caminho. caminho. Glória a E eu Deus. sempre, e graças a Deus, eu sempre tive essa participação dos meus pais no caminho.